Mateus capítulo 7. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 24. Desde o seu surgimento, a arqueologia tem contribuído como uma forte aliada da história a fim de confirmar diversos registros escritos. A arqueologia bíblica, um ramo que se dedica a reforçar a veracidade das Escrituras, também tem sido de fundamental importância. Desde o achado dos escritos do Mar Morto, de objetos e até de ruínas de antigas cidades citadas na Bíblia, muitos céticos têm despertado para a Palavra de Deus como o livro mais sério e confiável que existe. Este ano, especificamente no dia 16 de março, foi divulgado o mais recente achado arqueológico no deserto da Judeia, que incluía porções dos pergaminhos dos profetas Zacarias e Naum, exatamente como está escrito na Bíblia atualmente. No capítulo de hoje, Jesus fez referência a duas atitudes que não podem e não devem compor a conduta cristã. Ele também reforçou a importância da oração insistente, da porta e do caminho que conduz para a vida. Nos advertiu acerca dos falsos profetas e do verdadeiro preparo para a vida eterna, que inclui ouvir e praticar as suas palavras. A começar pelo julgamento precipitado, Jesus advogou contra o que se havia tornado um hábito em Israel. Samaritanos e judeus, fariseus e saduceus, religiosos e publicanos. Israel havia se transformado em um verdadeiro campo de conflitos civis. Todos, porém, necessitavam entender o que está escrito em Zacarias capítulo 8, versos 16 e 17, o texto encontrado no pergaminho antigo este ano. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. O procedimento cristão não é revelado pelo que fazemos em nome de Jesus, e sim pelo que Ele faz em nós quando assim pedimos e permitimos. Percebam que Jesus repreendeu com veemência o julgarmos uns aos outros e logo em seguida nos advertiu a não darmos aos cães o que é santo e nem nossas pérolas aos porcos. Uma metáfora bem pesada, considerando que não somos juízes de nossos semelhantes. Todo aquele, porém, que tem sua vida edificada sobre a rocha, que busca primeiro tirar a trave de seu próprio olho, recebe do Espírito Santo a clara visão espiritual, a fim de tirar o argueiro do olho do outro. E isso não com acusações e críticas infundadas, motivadas por maus sentimentos, mas canalizada a ira para o pecado e o amor para o pecador, tendo sempre a guia do Espírito, a fim de não ter a fé prejudicada pelos que se recusam a abandonar o pecado. Nosso chamado, portanto, não inclui separar ou definir quem seja bom ou ruim, mas em ajudarmos uns aos outros, respeitando o limite do livre-arbítrio. O texto de Zacarias, encontrado na Judeia, reclama um povo que pratique tudo o que Jesus declarou de uma forma tão clara e detalhada no Sermão do Monte. Pelo conhecimento e prática da verdade, nossa vida se torna uma edificação inabalável, capaz de suportar o dia mau. Efésios capítulo 6, versículo 13. Aquele, porém, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, disse Jesus, é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Esta diferença será claramente percebida no juízo final.
E é este cenário profético encontrado pelos arqueólogos que aparece em Naum, capítulo 1, versículos 5 ao 6. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Suas palavras tiveram um grande impacto na visão espiritual das pessoas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Seu discurso ecoava a perfeita combinação das palavras com as atitudes, de forma que Jesus foi logo diferenciado dos mestres da lei em Israel. O que mais falta para o povo de Deus hoje perceber que é tempo de vivermos Zacarias 8, 16 e 17, a fim de não temermos Naum, capítulo 1, versículos 5 e 6. Eu vejo essa descoberta arqueológica como mais uma atalaia da misericórdia divina, a fim de habilitar para o Senhor um povo preparado. Lucas capítulo 1, versículo 17. Ter a boca cheia do nome do Senhor, enquanto ignora a sua vontade revelada em sua palavra, é como construir uma bela casa sobre a areia. Aparentemente, é igual à casa sobre a rocha, mas os momentos finais revelarão a fragilidade de seu alicerce. Seja a nossa vida, pela graça de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, o achado raro que reflete o brilho que emana de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Entremos pela porta estreita. Vigiemos e oremos. Bom dia, prudentes do Senhor. Oremos por uma vida cristã prudente, guiada pelo Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.